Informações do Galo com o Álvaro Damião e uma informação que é importante, porque já há algum tempo o Galo tenta arrumar um time pro Vargas. Parece que o time apareceu. Agora, não tá fácil resolver essa equação, não. Explica aí, Damião. Boa noite. Boa noite. Um abraço pra você, Léo. Um abraço, Edu Panzi. Na verdade, não é que esse time tenha aparecido, porque já apareceram outros também. O detalhe é que o problema continua. O salário do Vargas é o mesmo de 4 meses atrás, hein? Então, quem não conseguiu levá-lo há 4 meses atrás por causa do alto salário do Vargas, não vai conseguir levá-lo agora. Então, o que faz? Qual que é a diferença agora, por exemplo, do Vasco, Damião, que tentou o Vargas, não conseguiu levá-lo por causa do alto salário, e do Fortaleza? Qual que é a diferença dos dois? O Fortaleza tem o dinheiro para poder levá-lo? Não, é que o Fortaleza quer fazer um tipo de combinado com o Vargas, com o staff do Vargas, semelhante, por exemplo, ao que foi feito com o Marinho. Tirou o Marinho do Flamengo, que ganhava um alto salário, diminui um pouco o salário, aumenta um pouco o tempo do contrato para poder levar o jogador. Estão para fazer, não que fizeram já, mas estão para fazer esse tipo de proposta ao Vargas e pode ser que ele aceite. E por que ele aceitaria? Porque aquela conversa do Filipão semana passada, não, vamos dar o Vargas, que o Vargas nós estamos juntos e misturados. Não, aquilo ali é para não desvalorizar. É para acontecer o que aconteceu essa semana, não é coincidência. É para o outro também ver e falar, se você não quiser, você tem que... ele interessa para nós. Ele vai jogar aqui no Atlético. Então o Atlético mostrou isso aí pro Fortaleza, mas claro que a intenção é desfazer do Vargas do contrato, não desfazer do Vargas. Muito feio falar um negócio desse, né? Mas desfazer do contrato que tem com o Vargas, que é até o final do ano, para que ele possa seguir a vida dele, agora no Fortaleza ou num outro clube. Lembrando que até semana que vem só, porque fecha a janela de transferência no futebol brasileiro, aí depois não pode mudar mais, só no meio do ano. Du, é inegável que o Vargas sabe jogar bola e que já jogou muita bola. Mas também é inegável que não tem mais espaço para ele no Atlético, né? Não tem nem ambiente, né? Com o torcedor, tá difícil o Vargas entrar e o torcedor agradar em relação a isso. Mas eu vou usar a mesma frase que eu usei hoje mais cedo para falar do Fernando Henrique, volante do Cruzeiro, pro Vargas. Quem não é visto não é lembrado. O Vargas jogar, entrar em alguns jogos é importante para dar visibilidade para que outras equipes lembrem. O Vargas é bom jogador, ele existe e está com menos espaço no Atlético, mas ainda tem jogado. Seria um bom nome para o nosso time. Então me responde aqui, sem ficar em cima do muro e sendo bem verdadeiro. O Filipão, o Atlético, tá dando espaço. O Filipão colocou o Vargas pro Vargas aparecer? Você acha que tá rolando isso? Eu acho que para aparecer e porque ele segue no Atlético para não ficar gastando com um cara que nem utilizado é. Agora, então eu tô dizendo assim, o que eu tô querendo dizer, a maior importância agora é colocar o Vargas na vitrine e não ter um retorno técnico com ele. Também. Não é só pôr na vitrine. O Vargas é bom jogador, ele pode te entregar tecnicamente. Ele foi bem no Clássico, né? Ele não entrou, ele não foi. Não foi nada absurdo. Não, não dá pra dizer que ele foi bem, mas também não foi uma tragédia igual foi em outros jogos. Agora, aconteceu o que tem que acontecer. O Atlético, a ordem das coisas. A ordem das coisas no Atlético tem que ser o Alisson estar à frente do Vargas. O Vargas substituir o Alisson pelo cansaço do Alisson é o correto, e não o contrário, Exato. que vinha acontecendo. O Vargas cansar e entrar um garoto da base. Não, primeiro é o Alisson, primeiro é o Isaac, primeiro é o Cadu. Se esses jogadores não estiverem bem, cansarem, aí o Vargas, aí o Kardec, que não pode é mudar a ordem. Principalmente com o Alisson, né, Filipão? Acho que essa aí você já foi convencido da opinião da maioria e de dar espaço pro Alisson, porque o garoto tá merecendo. E o time, não é só porque ele é garoto, porque é da base, é pra valorizar, é pra pôr na vitrine, é porque o time precisa de mais qualidade ali pra ajudar na frente o Paulinho e o Hulk, e o Alisson tem essa qualidade, esse menino tem tudo pra estourar. 6h40, vou dar um recado da KTO. Você quer que eu dou o recado antes ou você vai dar o seu recado aí? Não, dá o recado da KTO e eu vou fazer o seguinte, logo depois do recado da KTO, a gente vai trazer um da base aqui na turma do bate-bola. Nesse cara, o Álvaro Damião, lá na KTO.com, você pode, inclusive, fazer a sua fezinha nos desarmes. Porque esse jogador que o Álvaro Damião vai trazer aqui é muito bom nos desarmes. E a torcida pede muito ele. Eu também acho que tem que jogar, o Du também acha, só o Felipão que não acha. Lá na KTO.com, você pode fazer sua fezinha em tudo. Vai ganhar, vai perder, tantos escanteios, cartão amarelo, inclusive chute a gol, desarmes, número de passes, é isso mesmo. Na KTO tem tudo. Então vai lá para se divertir na KTO.com. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos.
Quem é esse, Damião, que a turma pode apostar nos desarmes? O Rubens, a torcida pediu, Rubens, você contra o América no clássico do sábado passado, você entrou e empatou o clássico. Como que foi aquele momento para você, Rubens? Foi um momento muito legal, né, que a torcida já vinha pedindo, mas durante o jogo, depois que voltou o segundo tempo, graças a Deus eu pude entrar e poder ajudar no resultado, né? Não foi o resultado que a gente queria, mas graças a Deus não perdemos. Então, fico feliz de poder ter ajudado e espero poder continuar ajudando a equipe. Ô Rubens, teve uma conversa sua com o Filipão, com a comissão técnica, sobre o seu posicionamento, uma hora na lateral, uma hora no meio, ataque? Não teve, mas hoje dentro do Atlético, todo mundo me vê como um lateral. Acho que mesmo que não é minha posição de origem, mas hoje é a posição que eu mais faço, né? Desde que cheguei aqui, joguei nem tantas vezes como na minha posição. Então, eu não tive essa conversa com ele, mas hoje eu sou visto aqui no Atlético como um lateral. Ô Rubens, sobre as oportunidades, o Alisson teve a oportunidade dele, entrou titular no clássico contra o América, está aproveitando a oportunidade dele. Você não é diferente. Eu queria que você falasse da importância de vocês da base para o elenco atleticano. Acho que todo mundo é importante, né? Senão não estaria aqui. O Alisson que vem jogando agora, né? Com mais frequência. É um menino muito bom, muito novo também, né? Todo mundo sabe a qualidade que ele tem aqui no elenco. É um menino que vai nos ajudar muito, se Deus quiser, pela qualidade, pela cabeça que ele tem. Ele é um garoto muito centrado, sabe o que fazer. E Isaac, Cadu e Rômulo também são de qualidades inexplicáveis, são muito bons também. Creio que com o decorrer do ano, com os campeonatos que a gente tem, todos vão ter a minutagem que merece. Todos conquistando os treinos, todo mundo vem treinando bem, fazendo a sua parte. Nosso elenco não é um elenco muito cheio e creio que todo mundo vai ser importante no decorrer da temporada. O Rubens conosco aqui na reunião da turma do bate-bola. Alguma pergunta, alguma colocação sobre as falas do Rubens? Sim, eu vou para o intervalo, mas eu já vou deixar a pergunta aqui para você, atleticana, responder para mim aqui no chat do YouTube, no intervalo interativo vamos trazer, e no rádio o Edu Panzi vai responder, eu também quero falar sobre isso. O Rubens disse que hoje no Atlético ele é visto como um lateral. Depois do intervalo a gente fala sobre isso. O Rubens, jogador do Atlético, e que disse que ele é visto hoje no Galo como um lateral. E por que eu chamei atenção para isso? Porque eu acho que é um desperdício de qualidade imaginar um Rubens como um lateral. E acho que a ordem está equivocada aí. O Rubens é um meio campo que faz o lado esquerdo e que pode te ajudar na lateral. Então acho que hoje no Atlético, se o Filipão, se a comissão técnica, se os auxiliares, se eles veem o Rubens como um lateral que às vezes joga no meio campo, para mim a ordem está errada. O Rubens tem qualidade e característica de ser um jogador de meio campo. E ele ajuda sim na lateral quando não tem o Arana. Queria saber a sua opinião, Edu Panzi. Ele pode ser visto no clube como lateral, no elenco tá ali colocado como lateral, reserva do Arana, mas ano passado, esse ano também, a gente tem visto que não é algo engessado, preso. Ele é só lateral, só vai entrar em campo quando o Arana não estiver jogando. A maioria das vezes esse ano ele entrou na vaga do Arana, mas o Filipão sabe que pode contar com o Rubens numa outra posição. Até eu tenho a minha preferência, mas a minha preferência é minha. Lá dentro do Atlético existem outros jogadores para aquela função ali mais adiantado, o Igor Gomes, o próprio Patrick. Eu acho que o Rubens vive um momento e tem uma característica diferente desses caras que eu gosto muito, que é a intensidade. É o jogador que na hora de você pressionar a saída do adversário, ele vai te entregar muito mais que esses caras. E o Atlético precisa ter esse jogador no time, tem o Zarate e pode ter o Rubens, porque os dois atacantes não têm como característica isso. Paulinho e muito menos o Hulk. Verdade. É bom que o Atlético enxergue o Rubens como lateral, mas que enxergue também como esse jogador que pode atuar como um meia, como um ponta, dobrar com o Arana. Lá no Palmeiras tem 2 laterais que dobram.
Mike e Marcos Rocha. O Atlético pode utilizar isso do seu lado esquerdo, com o Arana e com o Rubens. Você não precisa abrir mão de um para ter o outro. Você pode ter os dois em campo entregando de acordo com o que o seu adversário vai te exigir. Não precisa ter sempre o Rubens, ele tem uma característica diferente, mas eu vejo o Rubens um cara que pode ser muito importante jogando com o Guilherme Arana e não na vaga do Guilherme Arana. 6h48, fala mais do Galo, Damião. Por falar em vaga, tá uma luta no Atlético. São duas as preocupações para o jogo contra o Ipatinga. Uma preocupação, o departamento médico. Zaratio, Igor Rabelo e Maurício Lemos, eles fizeram um trabalho de corrida no gramado, mas estão em fase final de recuperação. O Mariano continua no departamento médico. Não acredito no retorno de nenhum desses na partida de sábado contra o Ipatinga. O Atlético, mesmo que tenha à disposição alguns desses jogadores, deve preservá-los para as semifinais do Campeonato Mineiro. E sobre preservar, o Atlético vai ou não preservar os jogadores que estão pendurados com 2 cartões amarelos? Que são jogadores Hulk, Paulinho, Saravia, Arana e Otávio. Estão pendurados com 2 cartões amarelos. Explicar para o torcedor, às vezes o torcedor ainda não se ligou no que já foi falado aqui na Itatiaia, mas é o seguinte, se eles atuarem contra o Ipatinga, um deles leva o 3º cartão amarelo, tem que cumprir a automática na primeira partida da semifinal. Fato. Agora, se eles forem preservados, eles não entram com os cartões amarelos nas semifinais. Os cartões serão zerados. Então essa é a preocupação. Preservar os 5 ou qual deles será preservado? Essa, o Filipão responde no final de semana. Eu preservaria os 5, Edu. Colocaria ninguém em campo. Repete a lista. Hulk, Paulinho, Saravia, Arana e Otávio. O Saravia talvez você tivesse que improvisar, né? Você não tem o Mariano. Ou dar oportunidade pro menino da base. Ele não vai ser nem relacionado. Eu até olhei aqui a última escalação do Atlético, já não tinha o Mariano. Aí eu procurei o Vitinho, por exemplo. Não tem. Você pode usar o Fux como lateral direito, você pode jogar com uma formação diferente, mas eu preservaria todos eles. O Atlético já está classificado, gente. É só uma... hecatombe. Vai mudar, não vai se tomar goleada. Pode não ganhar o jogo, mas não vai ser goleado. O Vila não vai golear, enfim, eu pouparia. Você vai correr o risco de perder um jogo contra o América, que tem demonstrado ser um adversário duríssimo. Primeiro jogo, lembrando, o Atlético na semifinal se terminasse hoje e as chances de terminar como está são muito grandes, né? Então o Atlético jogaria contra o América a semifinal, primeiro jogo na Arena MRV e a decisão no Independência com o América jogando por 2 resultados iguais. O Filipão pode fazer desse limão uma limonada. Porque ele preserva seus jogadores, não corre risco de perder ninguém para a semifinal e consegue dar oportunidade para outros, para ver se ele consegue achar mais opções no time, coisa que ele está precisando, para dar mais opções principalmente para o ataque do Atlético, porque ele já sabe, inclusive, o adversário que ele vai ter na semifinal. Então ele pode, inclusive, pensar e fazer alguns testes já pensando no jogo com o América. O Vargas entrou no último jogo, pode ser utilizado, o Alisson não está pendurado, ganhar mais minutos, ser utilizado também. Então, opções tem. O elenco do Atlético é muito qualificado.